Olá pessoal, tudo bem? Hoje na matéria de urgência e emergência nós iremos falar um pouco sobre a estrutura e a organização, né, da unidade. Quando a gente fala de urgência e emergência, as palavras são muito parecidas, né? Só que são totalmente distintas. Urgência, quando há uma situação que não pode ser adiada e que deve ser resolvida rapidamente, só que não causa risco de morte imediato. Então eu consigo reverter a situação do paciente dentro do tempo hábil. E aí, urgir, né, vem da palavra, e ela quer dizer, né, não aceita demora. Então, por exemplo, eu tenho um prazo de 1 hora para mim intervir nesse paciente. E a emergência vem de emergir. Então, tem que ser o quê? Uma situação crítica, algo iminente, com ocorrência de perigo, um incidente, um imprevisto, e que se eu não intervir imediatamente, o paciente pode ir a óbito. E aí, quando a gente fala então de urgência e emergência, nós estamos falando, né, de necessidades que não podem ser prolongadas. Então, um exemplo de urgência é fratura, cólica renal, dores abdominais. Claro que a gente tem que avaliar, né, o quadro clínico do paciente. E quando a gente fala de emergência, um choque, uma parada, um traumatismo crânioencefálico, então tem que ser uma coisa imediata. E aí, o que é o pronto-socorro? É o local destinado ao atendimento das urgências e emergências, né, relativas à saúde. Então, quando essa paciente vem para mim pela ambulância ou até mesmo por carro particular e ele dá entrada por onde? Pelo pronto-socorro, onde vai ser estabilizado primeiro, para depois a gente dar continuidade no procedimento, se ele vai fazer cirurgia, se ele vai para UTI, se ele vai para o quarto. E aí, qual que é o objetivo, né? O objetivo da urgência e emergência é identificar as lesões que vai comprometer a vida do paciente e estabilizar sinais vitais e iniciar o tratamento para evitar anormalidades e complicações, né? Através de protocolos que já são pré-definidos. Então, a gente já tem protocolo próprio e eu vou mostrar para vocês quais são os protocolos que devem ser seguidos dentro da instituição. E aí a gente fala da triagem. A triagem, ela vem da palavra francesa trier, que significa selecionar. Aqui é a hora, então, de fazer a seleção. Eu vou basear na gravidade do paciente. Eu tenho aquele paciente que tá ruim, eu tenho aquele paciente que tá marromeno, eu tenho aquele paciente que tá bonzinho. Então, a gente vai fazer uma hierarquia. A gente sempre vai tratar do mais potencial para o menos potencial. Não quer dizer que o que não tenha potencial não deve ser tratado. E aí, a triagem, ela vem por categorias. Os pacientes emergentes, né, que são aqueles que têm alta prioridade e suas condições exigem risco de vida, e aí devem ser atendidos de imediato. Nós temos os pacientes urgentes, né, que são aqueles que apresentam problema de saúde grave, mas não corre risco de morte, né? Então eu posso fazer o atendimento dele dentro da primeira hora que ele chegou na unidade. E eu tenho aqueles pacientes não urgentes, né, que apresentam um tipo de doença por um episódio e pode ser abordado dentro das próximas 24 horas. Ludmila, mas 24 horas? Sim, ele tem 24 horas para ser atendido. Claro que a gente vai tentar adiantar ao máximo esse atendimento, porém, nós temos esse respaldo das 24 horas. Por isso, tem paciente que chega na unidade e ele só vai embora no outro dia, por exemplo, que está esperando atendimento, porque não era um caso grave. Mas para o paciente é difícil ele entender isso, né? Porque como ele está doente, acaba que ele reclama um pouco, né, da falta do atendimento ali. Mas é por causa disso. Eu vou dar preferência para um paciente que está infartado ou para um paciente que está dando uma dor no dedo do pé. Então a gente tem que ver essa questão, né? E aí, quanto à questão da localização. Quanto à comunicação externa, né? Ela tem que ser de fácil acesso
e ela tem que ser identificada e sinalizada. Quando vocês passarem na porta de um hospital que tem atendimento de pronto-socorro, dá uma olhada para vocês verem. Sempre na porta tem uma faixa, né, alguma coisa, uma placa sinalizando que ali tem entrada para pronto-socorro, né, para urgência e emergência. A comunicação interna, dentro então meu pronto-socorro, o fundo, né, no caso as portas, daquela porta ali para trás, ela tem que ser de fácil acesso dos internos, né, então se eu precisar, eu trabalho, por exemplo, numa outra ala, mas eu preciso ir lá no pronto-socorro, chamar o plantonista, por exemplo, eu tenho que tem que ser a próxima ao diagnóstico, né, então as salas de raio-x, tomografia, ressonância magnética, tem que ser próximo do centro cirúrgico. Desculpa, gente. Próximo do centro cirúrgico, próximo da UTI e próximo das unidades de internação, que é para onde a gente vai evoluir esse paciente, né? Quanto à área física, eu preciso de uma recepção, uma sala de espera, que o paciente vai ficar lá esperando, a sala de triagem, que é onde a equipe de enfermagem vai evoluir esse paciente e classificar, né? Próxima aula nós vamos falar de classificação. E aí eu venho com o registro, então para fazer o prontuário desse paciente, eu preciso dos consultórios para ele ser atendido, né? O médico tem que fazer o atendimento, a sala de emergência, que é para onde os pacientes graves vão, a sala de procedimento cirúrgico, então para fazer pequenas suturas, imobilizações são feitas nessa sala, a sala de medicação, a de inalação, então para fazer aerossóis, nebulização. E eu tenho uma sala de observação também, que, por exemplo, o médico fala assim, é para correr durante 1 hora o soro lá nesse paciente, ele vai ficar nessa sala de observação. Além disso, eu tenho salas de procedimento simples, para fazer um curativo, algo do tipo, trocar uma sonda, né? Sala de estar reservada para a equipe, então geralmente é um quarto, tem cama e uma mesa, fica muito médico lá, a enfermagem quase não fica, tá? Geralmente na hora do repouso, o médico quando não tem atendimento, ele fica muito lá no repouso, né, nessa sala, aguardando, quando chega alguém a gente vai lá e chama ele. A copa, né, para alimentação, o sanitário, as salas de equipamentos, então os equipamentos não estão sendo utilizados, eles ficam guardados em uma sala. A sala de materiais, a rouparia, o posto de enfermagem, claro que é essencial dentro de uma unidade, e o expurgo para a gente eliminar roupas sujas e os materiais também. Quanto à equipe, ela é multidisciplinar. Então nós temos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do serviço social, psicólogo, e a parte administrativa. Uma coisa muito importante relacionada à equipe. As informações, elas têm que ser claras, livre de qualquer tipo de erro e a comunicação não pode, né? Tem que ser totalmente cruzada, tem que acontecer. Então, se está acontecendo tal procedimento, o médico tem que saber, a enfermagem tem que saber, a recepção, o pessoal da recepção ali do administrativo tem que saber. Por quê? Para que não tenha desencontro. Se eu encontrar um acompanhante lá e for dar uma resposta para ele e o trem desencontrar, é dor de cabeça, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, devem constar os exames realizados, né? A gente sempre tem que anexar os exames que foram feitos, quais procedimentos que foram feitos, se eu tenho algum tipo de observação, quais foram os remédios, né, que foram administrados nesse paciente, e entre outros também tem que ser notificado. E aí, a equipe, um ponto muito importante de capacitação. Ela tem que ter capacitação técnica, então ela tem que saber quais são os suportes que tem que ser realizados, quais são as técnicas. Ela tem que ter, né, captação humana, porque ela está tratando ali em vidas na hora do desespero, né? A parte ética vem o sigilo, né, que nós vimos em ética no semestre passado. A proteção individual, então o uso correto dos EPIs, aspectos psicológicos são muito importantes nessa parte. E aí, quanto à questão dos recursos materiais, ela deve ser promovida, né, de materiais suficientes para permitir o atendimento rápido e seguro. Aqui tem sempre um problema, dependendo da instituição que vocês forem trabalhar, vocês vão observar que o quê?
que falta equipamentos, falta insumos, né? Mas a legislação, a RDC 50, que é a mesma da UTI que rege, né? Ela deixa claro que é direito, tem que ter, é obrigação, né? E aí, todo material de consumo, ele deve ser discriminado. Então, se eu usei uma sonda, uma gaze, a gente tem que relatar isso. E aí, tem que ser quantificado, né? Não discrimino, quantifico em relação, né? Para o quê? Para facilitar a conferência dos mesmos. E a gente tem que ter um checklist também, do início do plantão e do final do plantão. Então, recebi o plantão, né? Tô com um papelzinho, né? Com uma folha. Ó, tem tal coisa, falta. Tem. Pronto. Isso daqui no início do plantão. No final do plantão, eu vou fazer o mesmo relatório, se repôs, se não. Uma coisa muito importante, vocês vão ver, que todas as medicações realizadas, né? Isso daí é protocolo. Tudo que for, principalmente medicações que são de maior espectro, os frascos, depois de usar, descem para a farmácia, até mesmo para controle, para não ter aquela questão de falar, fulano tá roubando, tá usando, né? Porque tem muito isso, então por isso que é o controle. Tanto na urgência e emergência, quanto na UTI e no centro cirúrgico, são mais enjoados relacionados a isso por causa de algumas medicações que só encontram nesses locais. Outra coisa, a gente testa o funcionamento do ventilador mecânico, como que está a rede de gases, se todos os gases estão funcionando, então ar comprimido, gás carbono, ar comprimido, vácuo e oxigênio. Veja o ressuscitador manual se está tudo ok, o ressuscitador manual é o Ambu é a marca, tá? E o laringoscópio também se está funcionando. Outro ponto importante, esses equipamentos, eles têm que estar de forma organizada, evitando, né, correrias e perca de tempo. Então, eu sei aonde está. Imagina se, nossa, eu preciso de um laringoscópio para o médico fazer a intubação. Cadê esse laringoscópio? Vira o pronto-socorro, né, tudo de cabeça para baixo para achar isso e na maior dificuldade. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Outra coisa, todos os equipamentos, né, e insumos, eles devem estar dispostos em bandejas, kits, carrinhos ou mesas móveis. Para o quê? Para facilitar a movimentação. Porque vocês vão ver, no estágio, vocês vão ver isso. É muito corrido. Então, eu preciso de uma coisa que ande, que locomova muito rápido, que eu ficar lá pegando coisinha com coisinha, né? E aí, os suprimentos, né, de medicamentos, eles devem ser previstos com base no atendimento mediante a consulta. Então, a gente só vai administrar medicamentos se o médico aceitar, né, e indicar. E aí, quanto à característica da equipe de enfermagem? Ela tem que ser capacitada e altamente desenvolvida, né? E os conhecimentos profundos em áreas clínicas e cirúrgicas, a gente tem que ter esse conhecimento, e a habilidade na avaliação, julgamento e priorização. Um ponto muito importante, rapidez e agilidade. Tem gente que não vai identificar com a urgência e emergência por causa disso, porque prefere uma coisa mais tranquila, por exemplo, um posto de enfermagem. E na urgência e emergência, não é muito corrido, tu tem que ser rápido, tem que ser ágil. Antes do médico falar alguma coisa, a gente já tem que pensar. Por quê? Porque cada segundo que a gente perde é o risco de morte do paciente. Então, a gente tem que ter um cuidado quanto a isso. Quais são os procedimentos que a gente faz frequente dentro de uma urgência e emergência? Avaliação física. A gente faz a obtenção, né, do acesso venoso periférico. Uso de sonda. Faz sutura, né, na verdade passagem de sonda, troca de sonda. Sutura. Passa dreno, faz curativo, imobiliza, administra medicamento, faz lavagem gástrica. Então, né, possibilidades dentro do centro cirúrgico. Dentro da urgência e emergência. Além disso, a gente faz preparo cirúrgico, a gente prepara o paciente para cirurgia, caso for necessário. Faz as manobras de suporte básico e avançado de vida, né? Faz controle de choque, faz o controle da hipotermia. Então, tudo é um sistema, né? Isso funciona perfeitamente. E aí, quanto à questão do fluxo, né, de paciente na unidade. Primeira coisa, após a gente estabilizar esse paciente,
nós temos alguns caminhos. Estabilizei o paciente, ele pode receber alta, ou eu posso encaminhar ele para internação. Então, não, vai internar, vai para o quarto, vai lá para a clínica médica. Então, manda esse indivíduo para lá. Ou a gente pode entrar com uma intervenção cirúrgica urgente, já liga lá e fala: fulano de tal, ó, prepara o centro cirúrgico, chama o cirurgião porque o paciente está com 20 facadas aqui e eu preciso encaminhar ele urgente para um procedimento. Ou, não, ligo na UTI, ó, fulano, eu preciso de uma vaga de UTI, por favor, me manda, disponibiliza aí, tem e tal, senão vou ter que transferir ele para outro lugar. E entre outros serviços também. Uma coisa muito importante, tudo deve ser registrado, não pode ter intercorrências nisso. Tudo, gente, tudo que proceder, tudo que você fizer com o paciente deve ser, né, registrado. E um ponto muito importante, tudo vocês vão assinar, e hoje, segundo o COREN, né, o Conselho Regional de Enfermagem, é obrigatório o carimbo do profissional. Então, depois vocês terminar o curso, agora falta tão pouco, vocês têm que fazer o carimbo, porque constando lá o seu nome e o seu conselho e assinar. É uma forma de respaldo, né, para a instituição, certo? Espero que não tenha ficado dúvidas. Caso tenha, anota aí que depois nós vamos tirar online, tá bom? Se gostou do vídeo, curte pra gente, tá bom? Até mais!